texto do capítulo de número 25 e o versículo de número 8. Amém? Diz assim a palavra do Senhor: E me façam um santuário para que eu habite entre eles, conforme tudo que eu te mostrar, segundo o modelo do tabernáculo e o modelo de todos os seus instrumentos, assim o fareis. Amém? Agora, feche os teus olhos e oramos a Deus. Senhor, Deus e Pai, te damos graças, Senhor, agradecemos a oportunidade, mais uma vez, de poder estar reunidos em Teu nome. Agradecemos a oportunidade, Senhor, meu Deus, única, ímpar e singular, de poder estar aqui reunidos, aprender da Tua palavra. Que o Senhor, meu Deus, venha dar-nos o entendimento, segundo, assim, a revelação do que o Senhor, meu Pai, pôs no coração do Teu servo, que administrar a Tua palavra nesta noite. Sim, meu Deus, também todos os irmãos e irmãs que estão elevando uma oração ao Senhor, intercedendo por alguém, o Senhor venha responder, alcance a bênção, o milagre, dai o livramento, Senhor, derrame da Tua graça, derrame do Teu poder sobre a Tua igreja nesta noite. É assim, Jesus, que eu te peço no Teu nome. Amém. Obrigado, irmão Anderson, Deus abençoe. Os irmãos podem tomar vossos assentos. Nós queremos proceder às nossas apresentações. Para nós é uma alegria sempre estar conosco, dando apoio, também nos dando a liberdade de trabalhar nos departamentos. Cada departamento que vem realizar o seu trabalho, a gente sente uma liberdade, também sente um apoio do nosso pastor presidente. Pastor Valmir, por favor, fique em pé. Pastor presidente do Campo de Estância Velha, juntamente com a sua esposa, a irmã Gisela. Para nós é uma alegria. Obrigado, pastor, pelo apoio e pela liberdade. Também queremos apresentar primeiro o vice-presidente, pastor Dionésio, a irmã está se recuperando. O segundo vice-pastor, Mori Machado da Costa. E Deus abençoe, juntamente com a sua esposa, a irmã mais conhecida como Nica, irmã Dionília. Deus abençoe. Também o nosso encarregado da congregação, o evangelista irmão Everton, e a sua esposa Manizena e sua família. Deus abençoe. Irmão Everton, tenha assento aqui, por favor, fique à vontade. Tá? Meus irmãos, nós convidamos para a nossa IBO, pastor Diogo, lá da cidade de Coxilha, ao lado do pastor presidente da cidade de Coxilha, e ele aceitou o nosso convite. Obrigado, pastor, por ter aceitado e trazer esse rico ensinamento da palavra de Deus. Para nós é uma alegria recebê-lo mais uma vez. Obrigado, que Deus abençoe. Quero apresentar também os nossos irmãos que fazem parte da nossa diretoria de ensino. Esse ano a gente ficou responsável pelo departamento da IBO, da EBD e também do discipulado. Está conosco o presbítero irmão Roseni e a irmã Juliana. Eita glória, mas um excelente servo, né? É uma bênção, pastor. Esses homens aí se viraram esse final de semana, que foi uma bênção. Onde é que está o nosso irmão Josué Pires? Ele por aí. Aqui está. E a irmã Rosemary está lá. Deus abençoe. Nosso presbítero, ou evangelista, né? Presbítero, irmão Anderson. E a irmã Jordana, que está trabalhando. E elas ontem vieram aqui e também está nos dando um grande apoio. Aquele casal abençoado, irmão Rovandir e a irmã Denise. Façam um sinal. Irmãos, pensa num casal abençoado. Juntamente com os demais casais, é claro, também está conosco o Carlos e a irmã Franciele, né? Isso, que estão ali trabalhando na porta. Que bênção vocês são, irmãos. Também quero agradecer o diácono, o irmão Jackson Mesquita, juntamente com o grupo que vieram esse final de semana adorar a Deus aqui juntamente conosco. E é uma bênção, né? Mas quando tudo corre, o negócio vai e todo mundo sai abençoado. Eu quero perguntar aqui se temos alguém que nos visita, por favor, primeira e segunda vez. Isso. Mais alguém que nos visita, nos dá alegria. Lá ali está uma família. Deus abençoe, são muito bem-vindos. Já vai chegar o nome para nós. Isso, obrigado, querido. Sérgio Soares e a irmã Adelaide, é isso? Onde é que estão?
A irmã Silvia, lá está, Deus abençoe. E o Mateus, né? Obrigado, Deus abençoe. Também nos dá alegria de estar mais uma vez conosco o irmão Pedro, mais conhecido como Pedrinho, né? Deus abençoe, meu vizinho. Veio ontem, postou e hoje voltou, pastor. Que bênção, né? Isso é bom. Mais alguém nos dá o prazer de estar conosco? O Gilmar, que veio lá de Santa Catarina, a irmã Dirlene veio ver a bênção. Eles são nossos, né? Mas daqui uns dias eles voltam. Abençoado. Mais alguém? Que bom. Deus abençoe. Uma alegria recebê-los. Quero também louvar a Deus, irmãos, pela vida desse quadro de obreiros que nos dá o apoio, estão ali orando, intercedendo. Vocês também são uma bênção, né? A gente gostaria de usar todos, mas não tem como, né? Um canta, outro prega, outro lê a palavra, outro ora, mas todos vocês são uma bênção. Nós também temos irmãos, eu quero já agradecer por esses irmãos que vai aparecer aqui, os irmãos que nos deram um apoio, abençoaram o departamento da EBO, os patrocinadores, irmão Abadir, irmão Paris, irmão Vitor, os demais irmãos, irmão Josué também, ali está Everest de Refrigeração, vai ficar aparecendo ali, então quero já agradecer os irmãos, e isso é uma bênção, mas quando alguém pede aí patrocínio, coloque lá, abençoe a obra que vai aparecer ali, e vai ser uma bênção. Vamos ficar em pé, queridos, e vamos cumprimentar uns aos outros, vamos saudar uns aos outros. Vamos dizer todos juntos: sois bem-vindos em nome de Jesus. Amém. Diz no livro de Coríntios que aquele que semeia pouco, colhe pouco, mas aquele que semeia em abundância vai colher com abundância. Eu estava, enquanto os irmãos se preparam, que foi essa semana até, eu ministrei a lição da escola, eu fiz ali uma ilustração, você coloca um grãozinho de milho no chão, ele vai te dar um pé com 3 espigas. Cada espiga tem em média de 300 a 400 gramas. Um grãozinho de milho vai te dar 3 espigas e vai te dar 1.200 gramas de milho. Com um grãozinho de milho. Mas imagine, irmãos, se nesta noite você semear na lavoura de Deus,
a colheita que você vai ter. O pastor Valmir entende esse assunto, né? Sabe que aquele que planta, o Senhor abençoa, e o resultado é bênção de Deus. Então, abençoe a obra, semeie, e com certeza Deus vai te abençoar.
Glória a Deus. Obrigado pela cooperação do nosso grupo Demadev. Isso, bênção. E nós temos ainda alguns minutinhos. Eu quero oportunizar o pastor Dionésio. Ele estará fazendo o anúncio do congresso daqui uns dias, né, pastor? E depois estará já passando para o nosso pastor Valmir, estará dando as suas considerações. A paz de todos os irmãos. Em relação ao pastor presidente e a todos os nossos obreiros e ao nosso pregador, nosso grande abraço. Queridos, vamos encerrar. Dia 23 e 24, nós vamos ter nosso grande congresso de missão, ali no Lira, sábado e domingo. Quinta-feira, dia 21, nós vamos iniciar o nosso congresso nos setores, nas congregações, matriz em cada setor. Dia 21, que é quinta-feira. Então, desde já, queridos, eu quero pedir o apoio. Os cultos serão suspensos em todas as congregações, sábado e domingo. Então, na verdade, nós alugamos o Lira para que toda a igreja possa estar presente. Porque nós temos sempre aquela reclamação: suspender culto das congregações e não caber aqui dentro é real, não tem como. Agora lá, nós podemos colocar toda a igreja. Então, querido, eu quero convocar a igreja. É o congresso de missão. Esse congresso não é de um departamento, é o congresso de toda a igreja. É um departamento que envolve todas as crianças, jovens, adultos, círculo de doação, porteiro, não importa quem, corais, todos, porque é congresso da igreja. Então, queridos, eu quero pedir desde já a oração e o apoio maciço para que nenhum de vocês falte, certo? E incentive os demais da vossa congregação para estar presente, porque na verdade, imagina, fazer um congresso, pagar caro lá o aluguel e depois você ter uma minoria, daí não vale a pena. Então, quer dizer, a bênção do Senhor estará com aqueles que vão estar presentes. Então, querido, abril será o mês do jejum e oração. Eu quero convocar todos os irmãos, pelo menos você que é membro da igreja, né? Não importa, o membro vai começar a jejuar. Faça um jejum na semana pelo congresso. E os obreiros e corais, daí já vai pesar um pouco mais. Nós queremos convocar todos vocês para nós ter um congresso de oração, de jejum. Convide os amigos, convide as pessoas não crentes para estar lá, porque na verdade nós com oração teremos um excelente congresso. Amém, irmão? Porque a glória do Senhor está com aqueles que o buscam. Então eu quero convocar. E no sábado agora pela manhã que vem nós teremos nosso terceiro galeto para cobrir a despesa e também para sustentar o missionário. Será aqui na sede, a partir das 11 horas. Os irmãos estão aí com os cartões. Quem já comprou cartão, levante a mão. Quem não comprou cartão, irmãos? Quem não comprou e quer comprar? Tem cartão aí. José, onde está José? Felipe, José, João, onde está o irmão João? O Dirceu está lá fora, certo? Tem cartão. Então, quero dizer, ajude-nos. A vossa contribuição é de suma importância para cobrir despesa e para sustentar a missionária. Que já iniciamos o grande templo ali no Paraguai, já está na primeira fase, e glória a Deus, daqui uns dias seremos indo lá para entrar dentro daquele templo. Amém, irmão? Já falei demais. Deus abençoe. Lembrando os irmãos que o congresso é em mês de maio, irmãos, viu? Mês de maio. O abril ainda está. O senhor não falou mês de maio, né? 23 de maio. Que é mês de maio, só alguém vai chegar no mês de abril, vai no congresso e não vai achar o congresso, né? Tá bom. Paz do Senhor. Amém. Paz do Senhor. Amém. Aleluia, que bom que você veio. Estou feliz demais hoje em ver o templo lotado de pessoas que estão aqui. Deus abençoe vocês. Cumprimento o Odemar, também nosso coordenador do trabalho do ensino e toda a diretoria que está presente aqui também. Deus abençoe vocês, dando boas-vindas ao nosso jogo que hoje encerra também. Deixou o seu lugar lá, seu campo de trabalho. Eu sei que eles clamam por ti lá também, viu? A diferença que faz o pastor sentado no banco da igreja. Sentado no banco da igreja, viu? Faz uma diferença muito grande. Mas ele tem companheiros que lhe ajudam lá, lhe assessoram, e veio dar para vocês observarem o valor que vocês estão dando à pessoa, à ministração da palavra, o qual Deus, pela sua infinita misericórdia, ontem nos trouxe uma proporção da sua palavra, que nós fomos para casa impactados pelo poder de Deus. Quem estava aqui sabe disso, né? Amém? Glória a Deus. E hoje não será
diferente você levará para a sua casa a sua proporção. Fique em pé comigo nesse momento ao qual nós queremos então ouvir a palavra de Deus. Pastor Diogo, por gentileza, passe aqui, nós estaremos orando. Levante as suas mãos para cá. O Diogo, ele é um instrumento. O instrumento, ele só sai som se o tocador usar ele, viu? Se não, o tocador não usar, ele vai ficar parado no canto. O Diogo é instrumento, mas o Espírito Santo ontem provou isso e hoje ele vai provar de novo para nós, viu? Querido Deus e Pai, Deus certo, Pastor Diogo, ele está nesta noite com novamente a ministração da Tua Palavra. E a igreja veio para ouvir, os obreiros vieram para ouvi-lo. Eu quero, Espírito Santo, também abrir o meu coração. A igreja está abrindo o coração. E também o tempo que nós vemos para ouvir ao Senhor. Seja conosco, usa-nos poderosamente o teu servo, para que a tua palavra seja explanada e nós aproveitemos esse tempo em nome de Jesus. Glória a Deus. Meus amados, a paz do Senhor Jesus. Amém. Queridos, em pé como estamos, procure a palavra de Deus que está no livro do Êxodo. O capítulo é o de número 25. Vamos ler 3 versículos apenas para servir de base. O versículo que o nosso querido irmão leu anteriormente, ele é o centro do nosso estudo, mas já foi lido. E eu vou ler outros para corroborar. Enquanto você procura, eu quero externar a minha alegria de uma vez mais estar num altar tão nobre quanto este. E cumprimentar o vosso pastor presidente, pastor Valmir, e a irmã Gisela, e na pessoa destes, estender meu abraço a todos os demais obreiros, obreiras desta casa, dizer ao pastor Valmir que eu me sinto muito honrado mesmo de estar aqui mais uma vez, cooperando com os amados irmãos. Também é justo cumprimentar pastor Edemar, que é o líder do departamento de ensino, importante departamento da igreja. Agradecer mais uma vez também pela confiança sua e da equipe que lhe assessora nesse departamento. Ao pastor Lori e à irmã Nica, que me receberam com tanta hospitalidade e carinho na casa deles. Deus os recompense sobremaneira. Amados, vamos então ler os textos que servirão de base. Às 20 horas e 30 minutos no máximo estarei entregando de volta esse microfone e vamos dar sequência ao nosso estudo. Êxodo 25, versículo 10, por gentileza, leamos assim: E também farão a arca de madeira de acácia, de 2 côvados e meio será o seu comprimento, e de 1 côvado e meio a largura, e de 1 côvado e meio a altura. Outro texto, versículo 23, do mesmo capítulo: Também farás a mesa de madeira de acácia, terá o comprimento de 2 côvados, a largura de 1 côvado e a altura de 1 côvado e meio. O versículo 31 do mesmo capítulo: Farás também um candelabro de ouro puro, de ouro batido se farás este candelabro, e o seu pedestal, a sua haste, os seus cálices, as suas maçanetas, as suas flores, formarão com ele uma só peça. O 32 ainda: 6 hastes sairão dos seus lados, 3 de um lado e 3 do outro. Queridos, podeis retornar por bondade. Glória a Deus. Meus amados, hoje à noite, porém ontem, a nossa fala, a nossa ministração foi um pouco mais
com a pegada para o obreiro, com a ministração mais arrochada, e eu até me admiro de alguém que estava ontem retornar hoje ainda para o culto, porque eu comentava com os companheiros durante o dia que eu entendo, a Bíblia diz, e eu aprendi, que o obreiro precisa manejar a palavra de Deus, manejar bem, disse Paulo a Timóteo, e manejar é a gente entender em que púlpito está, em que propósito está, se é um culto na praça, se é um congresso, se é um culto evangelístico. Existem maneiras do pregador se portar, mas o púlpito é didático, ou seja, ele é de ensino nessa oportunidade. E quando é para obreiros, eu entendo que dá para arrochar um pouquinho mais, porque é o propósito do evento. Se tem uma escola bíblica para obreiros no ano, e a gente não pode vir com uma linguagem que não venha para apertar os parafusos da obra, ajustar, consertar as redes para a sequência do trabalho. Eu sei que tem um ministério abençoado aqui, um pastor querido que faz isso com excelência, mas o propósito de uma EBO é isto. Se a linguagem for mais pesada, faz parte do propósito do trabalho. Mas a boa notícia é que não vai ser tão pesado quanto foi ontem. Hoje eu creio que Deus vai nos levar aqui para outro rumo, porém será de igual forma edificante. Amados, hoje nós vamos entrar no santo lugar do estudo bíblico, porque tudo que falei o ano passado, e eu até me admiro isso, aí eu já quero parabenizar o pastor Edemar, ao pastor Valmir também, por entenderem que um determinado estudo, ele pode seguir outras vezes. O ano passado falamos sobre o tabernáculo, e não concluímos, porque não tem como concluir em uma EBO só, e desta feita nós vamos dar uma acelerada para tentar concluir, porque o estudo ele é cheio de riquezas e pormenores. Então hoje nós vamos entrar no lugar santo, e no lugar santo do tabernáculo, palavra hebraica Mishkan, que quer dizer habitação, onde Deus ali habitava. O lugar santo ele tinha 3 peças, 3 mobílias, que era a mesa dos pães da preposição. Depois nós temos do outro extremo, à esquerda, o candelabro, também chamado de menorá, e entre eles, no meio, antes do véu, ali estava o altar do incenso, e passando o véu, tem o santo dos santos, aonde estava a arca da aliança. 4 móveis, eu quero falar nesta 1 hora, e eu vou tentar ser minucioso e tentar tirar um pouco de cada móvel, as suas aplicações. Vamos falar agora sobre a mesa dos pães da preposição. Eu não gosto dessa palavra, não gosto muito dessa palavra preposição. A palavra hebraica é shulchan, lachem, rapanim. Shulchan em hebraico é mesa, lachem é pão, rapanim, panim é faces. Então a tradução correta para essa mesa é mesa dos pães das faces. Olha só, a mesa dos pães das faces. Essa seria uma tradução hiperliteral do texto. Nenhum tradutor vai traduzir a Bíblia baseado na hiperliteralidade do hebraico, porque senão fica difícil no português para você entender. Os pães, a mesa dos pães das faces. Na verdade, a palavra faces ali no hebraico, literal, faces, ela poderia ser traduzida por presença. Uma tradução que é possível é a mesa dos pães da presença. Porque eu quero explicar aqui o seguinte: essa mesa ela era de acácia, ou seja, de chitim. E o chitim, eu expliquei no ano passado, quando eu ministrei aqui para vocês, que o altar do holocausto, ele era de madeira de chitim, ou seja, de acácia, e
banhado em bronze. Eu digo altar lá fora do holocausto. Agora, por que Shittim? Porque Shittim, a acácia, ela tem na gemátria os números da palavra Shittim. É o mesmo número da palavra, não se assustem, mas da palavra Satan. E Satan no hebraico quer dizer o adversário. Satanás não é hebraico, Satanás é aramaico. Então, Satanás, ou seja, ele tem o mesmo número, as letras do nome dele vai corresponder ao mesmo número da palavra Shittim, que foi a madeira que Deus escolheu para fazer os móveis do tabernáculo. No caso aqui, o altar, a mesa, com os pães da preposição. E aí você se pergunta, pastor, mas por que a madeira de acácia, escolhida por Deus para se fazer a mesa com os pães da presença, tem o mesmo número do nome das letras Satan, que quer dizer adversário? É porque Deus está dizendo que quando as palavras, elas estão conectadas no seu número, é porque uma combate contra a outra. Você pode apanhar lá fora, você pode ser atacado lá fora pelas hostes do adversário, mas é aqui dentro, comendo o pão da presença de Deus, que você vence, que você é curado. O inimigo bate no ímpio, bate no crente, até bate, mas ele não consegue ter sobre nós vitória, porque nós chegamos à mesa dos pães da presença de Deus. Aleluia. Amados, essa palavra pão das faces, interessante que sempre que você ler na Bíblia a palavra presença de Deus, todas as vezes será Panim Haelohim. Panim quer dizer faces de Deus. Agora, por que a Bíblia diz faces e foi traduzido por presença? Olha a dificuldade do tradutor, porque no hebraico está faces e foi traduzido por presença. Lá em Êxodo, Deus disse para Moisés: Moisés, a minha presença irá contigo. Deus não disse isso. Deus disse: as minhas faces irão contigo. O tradutor traduziu por presença. Não está errado, e eu vou explicar por quê. Porque Deus, ainda que seja onisciente, sabe tudo, onipresente, pode estar em todos os lugares, onipotente, é todo poderoso, mas se você olhar bem para a Bíblia, poucas vezes Deus sairá do trono. Geralmente Deus, ele fica assentado no seu trono de glória, mas aonde ele virá sua face, aonde a face dele estiver olhando, significa que a onisciência está ali, a presença dele está ali. Na verdade, agora, na era da internet, dos emojis, que você manda lá uma caretinha para o teu vizinho, colega de trabalho, alguém da família, aquela caretinha no WhatsApp, sorrindo, às vezes chorando, às vezes triste, são faces. De igual maneira, a Bíblia está dizendo que Deus não precisa descer do céu e entrar literalmente lá na tua casa. Isso nem seria possível por causa da glória dele. O que a Bíblia está querendo dizer, que ele pode estar no trono dele assentado, mas se a face dele estiver olhando para a tua vida, fica tranquilo, porque a presença dele está. Eu só não quero que Deus esconda a face dele de nós, mas enquanto ele estiver alegre olhando para a tua vida, a presença dele aí está. Glória a Deus. Amados, algumas coisas são necessárias falar acerca desta mesa. Haviam 12 pães sobre ela. Haviam 12 pães. Aqueles 12 pães facetados em forma de pizza. Aqueles 12 pães num formato de pizza que você conhece. Aqueles pães representavam a totalidade das tribos de Israel. É
conta disso que Jesus também escolhe 12 apóstolos, representando a totalidade, a plenitude da igreja. Aquela mesa com aqueles 12 pães representava a Deus dizendo: todas as tribos de Israel, todo o meu povo, eles estão debaixo da minha provisão. Porque pão fala de provisão. Sempre que você vem à igreja, você está diante da mesa dos pães da proposição. Você está diante das mesas dos pães da presença. Quando você chega ao santuário para adorar a Deus, Deus está dizendo: enquanto tu me adora, eu estarei sempre provendo o pão da tua vida. Glória a Deus. A Bíblia não vai dizer isso. A Bíblia, repito, não vai dizer. Eu prego o que está na Bíblia, mas às vezes eu prego coisas que são escritos pela tradição judaica, que eles testemunharam coisas que aconteceram no tabernáculo. E uma das coisas que eles dizem, que eles chamam de um milagre permanente, pelo menos é dito isso na cultura judaica. Não tem um versículo para mim te provar isso, mas eles dizem que todo sábado os pães eram trocados. Isso diz na Bíblia. Mas o que não diz na Bíblia, e eles, os judeus, contam, que presenciaram, os sacerdotes tinham esse testemunho, é que os pães, eles podiam até ficar um pouco envelhecidos, porque ele tinha que ser trocado todo sábado pela manhã. Mas uma coisa acontecia: os pães, eles não esfriavam. Sempre, todos os dias, de sábado a sábado, eles percebiam, ao colocar a mão sobre os pães, diz o testemunho dos Kohanim, dos sacerdotes, que o pão, ele não perdia o calor. Deus estava dizendo para eles: os pães na minha casa, eles nunca vão perder o calor. O pão que é ministrado aqui nessa igreja não é pão gelado, não é pão frio, é sempre pão quentinho. Quem crê, diga glória a Deus. Aleluia. Amados, é interessante que Jesus disse em João 6,35: eu sou o Lechem, eu sou o pão, Raim, o pão da vida. Sempre que você chega aqui na casa do Senhor, você está recebendo mais da presença do Senhor Jesus na tua vida. Agora eu acho interessante aqui, queridos, trazendo isso para os obreiros. Os sacerdotes eram os únicos habilitados a comer aquele pão que ali estava. Então veja bem, o obreiro que se alimenta de longe de Deus, por obrigação e não por comunhão, ele está perdendo muito da palavra de Deus. A Bíblia diz aqui que quem não come no interior, no lugar santo do quarto, ele não pode servir lá no exterior. O que significa dizer o seguinte: somente o sacerdote comia ali no santo lugar, para depois poder ministrar ao povo. Significa dizer que nós precisamos ter o nosso recôndito com Deus, ter o nosso secreto com Deus. É o pão lá do estudo, lá da tua leitura bíblica, é a tua comunhão com Deus do quarto fechado da oração. Quando você se alimenta, você pode agora alimentar os outros com a palavra de Deus. Um outro milagre que é aqui relatado, mas não chega a ser um milagre, mas todo sábado pela manhã, o pão, ele precisava ser trocado. Os sacerdotes comiam o pão e colocavam um pão novo. Ou seja, a cada 7 dias, o pão velho era substituído, os pães eram trocados. Agora, o que nós aprendemos aqui? O obreiro, ele não pode viver o seu ministério de pão velho. Nós não podemos passar a vida inteira contando experiências do passado. E eu quero abrir um parênteses para não ser mal interpretado. Tem muito obreiro aqui,
com 20, 30, 40 anos de experiência ministerial, já viu muita cura, já viu muito sobrenatural. Contar uma vez que outra é válido, é oportuno e é edificante. Mas nós não podemos viver de experiências velhas. Nós precisamos experimentar o pão novo de Deus para a nossa vida. Eu quero profetizar no púlpito desta igreja que o pão velho está sendo trocado nessa noite de domingo. O meu Deus está falando na minha boca e dizendo para você que cansou do marasmo, que cansou da rotina. Estou falando lá para a tua casa, estou falando lá para a tua empresa, nem estou falando só para obreiros. Eu estou dizendo que Deus vai trocar as coisas velhas e vai trazer coisas novas para a tua vida. Quem crê, glorifica a Deus. Eu não posso só apresentar o velho, eu preciso trazer o novo. Glória a Deus. Meus amados, quando nós olhamos aqui para esse pão quentinho, nós também percebemos que essa mesa, ela tinha varais que estavam acoplados a ela, porque essa mesa ela era transportada pelos coatitas. Quando a nuvem se movia sobre o tabernáculo, todo o tabernáculo ele se movia junto, ele era montado e desmontado, e diz a tradição que por 42 vezes o tabernáculo foi montado e desmontado, sempre seguindo a nuvem debaixo dela a nuvem, debaixo dela o tabernáculo e os sacerdotes se moviam. Então aqueles varais está mostrando que o pão da presença, da face de Deus, que nós sacerdotes comemos e ministramos, aqueles varais estão dizendo que o nosso ministério, ele não é só local. Como bem disse o pastor Valmir, é verdade, é o dilema que eu vivo. Eu saio todo sábado. Essa semana eu extrapolei um pouco, passei a semana em São Leopoldo ministrando, fui a Coxilha, voltei, estou aqui novamente, e não estou lá na igreja onde eu fui empossado, pastor, já estou há 5 anos. Então a gente sempre passa uma luta, a gente está aqui, está pensando como é que está lá. Embora eu tenha, graças a Deus, um quadro de obreiros maduros, responsáveis e queridos, mas a gente sempre fica com o coração partido. Agora tem uma coisa, eu lembro que o ministério da mesa, ele tem varais nas laterais dela, dizendo que o ministério da palavra, ele nunca é fixo, ele é móvel. Ou seja, aonde eu for, eu coloco a mesa nos ombros e levo ela para ministrar. Todo sacerdote coatita, ele leva a palavra junto com ele. Eu não tenho um lugar fixo, eu não posso bater no peito e dizer que aquela igreja de Coxilha é minha. Não, ela é de Jesus. Aquele púlpito não é meu. Aonde eu for, eu levo a mesa. Você não pode bater no peito e dizer que aquela congregação é tua. Você dali não sai sim. Sabe por quê? Porque a mesa é fixa. Aonde você for, você tem que estar disponível para ver Deus falando através da tua vida. Quem pode glorificar a Deus, glorifica. Vamos falar agora sobre a menorá. Ela também é conhecida como candelabro. E se o companheiro puder colocar na tela para facilitar, eu sei que tu iria fazer isso. A menorá, também conhecida como candelabro, é chamado na Bíblia, inclusive o nome dela correto é menorá. Menorá ha-zahav. Zahav em hebraico é ouro. Por quê? Porque a menorá é o único, eu disse o único, de todos os móveis do tabernáculo, que é de ouro puro. O único. Nem a arca era de ouro puro, ela era banhada a ouro. Na verdade ela era de chitim, também da acácia. Todos os móveis tinham madeira, exceto o altar do holocausto, sim, que era madeira também. A pia era de bronze. Agora
esse candelabro, ele era de ouro puro. Por que ele não tinha madeira? Porque esse candelabro, com as suas 7 hastes, representando os 7 Espíritos de Deus, é o único móvel do tabernáculo que não era de madeira, porque a madeira, ela simbolizava a humanidade. Veja bem, essa mesa que outrora eu falava, era de madeira de citim, representando as 2 naturezas de Jesus. A natureza humana, quando ele, o verbo, o Logos, veio a este mundo, ele se fez carne. Era banhada a ouro, porque mesmo se fazendo carne, Jesus, ele tinha e não abriu mão da sua natureza divina. Agora, o candelabro, ele representa o Espírito Santo de Deus, que nunca se materializou, não se fez carne. Ele é um Espírito puro, que habita em homens que são de carne e ossos, mas ele é a parte espiritual total da obra de Deus. Agora, queridos, esta menorá, então, de ouro batido a martelada. Veja bem, Bezalel, ele pega um talento, ele pega mais, mas ele vai batendo, ele vai acomodando a martelada, martelando aquele ouro, até formar algo semelhante. Essa é uma imagem ilustrativa, semelhante a esse candelabro aí, 32 quilos de ouro batido. Agora, por que Bezalel vai batendo, ou melhor, 34 quilos de ouro, um talento de ouro batido? Isto significa, amados, que o Espírito Santo, ele tem o martelo dele, e vai batendo na nossa vida, até deixar do jeito que ele possa trazer a chama dele sobre nós. É por isso que você vem para a igreja, e no dia seguinte do teu batismo, você já não está explodindo, cheio do Espírito Santo, você já não tem aquela maturidade, você não tem aquela totalidade, dons espirituais, experiência. Não, é o longo da sua vida com Deus, é na sua quilometragem espiritual, que você vai adquirindo dons, vai aperfeiçoando, vai ganhando experiência, vai ganhando maturidade. Sabe por quê? Porque o Espírito Santo vai martelando, até deixar do jeito que ele gosta, do padrão que ele prefere, para poder acender as 7 lâmpadas do fogo dele sobre a nossa vida. Glória a Deus. Agora tem um detalhe aqui. Por que 7 potes, 7 cálices? Aqueles 7 representam os 7 Espíritos de Deus, descrito em Isaías. O Espírito de Chokhmah, o Espírito de sabedoria. Porque quando você está na casa de Deus, a sabedoria de Deus, ela repousa sobre a tua vida. O Espírito de Binah, o Espírito de entendimento, o Espírito de Etzá, de conselho, o Espírito de Gevurah, que foi traduzido por fortaleza, mas é o Espírito de valentia, o Espírito de bravura. Quando você está longe de Deus, nós somos tomados pelo medo. A pessoa tem medo do quarto escuro, tem medo de empreender, tem medo de muita coisa, mas você se converte e vem para a igreja, e o Espírito de Deus, os 7 Espíritos de Deus, dentre eles o Espírito de Gevurah, o Espírito de valentia, o Espírito de força, ele vem sobre a tua vida. Quem pode glorificar? O Espírito de Da'at, de conhecimento, e o Espírito de Irá, que é o Espírito de temor, o temor a Deus, o respeito pelas coisas sagradas de Deus. Então, aqueles 7 chamas, aqueles 7 cálices representam os 7 Espíritos de Deus. Agora, queridos, pouco se fala, mas a Bíblia diz aqui
no capítulo 25 do Êxodo, que haviam maçanetas nesta menorá. O que é maçaneta? Bom, basta você pensar numa maçaneta de porta, que é algo um pouco arredondado. É justamente isso que haviam nas hastes da menorá. 11 maçanetas haviam. E por que 11? Porque quando você lê o livro do Êxodo no hebraico bíblico, ele tem 11 palavras. Ao passo que o livro de Bereshit, de Gênesis, também tem 7 palavras. Então, por que, voltando, por que 7 espíritos? Porque 7 palavras compõem o versículo 1 e capítulo 1 do Gênesis. Bereshit, bara Elohim, et Hashamai ve'et ha'aretz. Se você somar, vai dar 7 palavras. Quando você pega 11 maçanetas, eu não vou ler aqui o Êxodo capítulo 1, versículo 1, que vai ter 11 palavras por causa do horário, mas você vai ver que tem 11 palavras. Quando você pega Levítico tem 9 palavras, capítulo 1, versículo 1. Por que 9? Porque 9 eram as flores da menorá. Agora vejam bem, 7 espíritos, haviam ali 11 maçanetas. Por que 11? Porque 12 foram os discípulos que Jesus escolheu, mas somente 11 ficaram fiéis. O Judas, ele traiu, o Judas foi embora. Por isso não chore por quem foi embora, porque quem foi embora está na cota do Judas. Quem permanece são as 11 maçanetas fiéis. Oh, eu senti Deus aqui agora. Muitas vezes você fica criticando fulano, foi embora daqui e foi lá para a igreja o puleiro dos anjos. Fulano saiu daqui e foi lá para a igreja, o cuspe de Jesus tem poder. Deixa que vá, é a cota do Judas, porque só fica aqui quem está com a mão na maçaneta do Espírito Santo. Mas só quem permanece com a mão na maçaneta vai ter portas abertas. Quem está com a mão na maçaneta? Então te prepara. Se você está fiel no candelabro, se você está fiel no ministério que Deus te plantou, terá portas abertas sobre a tua vida. Quem crê, glorifica. Livro de Levítico. Haviam 9 flores. Por que flores na menorá? Flor fala de beleza. Embora nós homens, até comentava com a irmã Nica, que eu particularmente não sou um admirador das flores. Eu gosto mais das folhagens, das plantas, acho bonito. Mas eu não nego que as flores são bonitas. As mulheres parecem que são mais tendenciosas a vislumbrarem mais pelas flores. E eu reconheço que flor é coisa de Deus. Foi Ele que criou. 9 flores estavam na menorá. Por que flor? Porque flor está falando de beleza, está falando de coisa bonita. Deus está dizendo que sempre que você estiver dentro da casa dele, que você está debaixo das luzes do candelabro dele, que representam o Espírito Santo iluminando sobre a tua vida, a menorá ali na parede, ali que estava no candelabro, elas não só emitia luz, mas junto dessa claridade, você não percebe, mas tem raios de beleza que serão introduzidos na tua vida. Não entendi, pastor. Então aperte os cintos que lá vai uma profecia. Aquilo que Satanás deixou feio na tua vida, esta noite, pelas luzes da menorá do Espírito Santo, o que ficou feio vai ficar bonito. Quem crê, glorifica.
O livro de Bamidbar, o livro de Números, capítulo 1, versículo 1, nós vamos ler para ganharmos tempo. Mas se você ler no hebraico, tinha 17 palavras. Tinha, não tem? 17 palavras. E a menorá, ela tem 17 tefar. O que é tefar? É 17 palma, não é palmo. A palma da mão é uma medida no hebraico. Mas somente a palma, que é essa parte central da mão, também é uma medida bíblica. Eu sei que isso não é muito propagado, mas existe. Existe o palmo, que é uma medida. Inclusive, o peitoral do sacerdote era um palmo e mais outro palmo na horizontal. Isso é uma medida. Mas a palavra tefar não é palmo, é a palma. E agora veja bem, a menorá, ela tinha 17 palmas da mão, a sua altura. E eles dizem que Deus pediu isso, porque são 17 textos, 17 palavras, que eu não vou ler por causa do tempo, que compõem Bamidbar, capítulo 1, versículo 1, ou seja, Números, capítulo 1, versículo 1, que ganhou o livro o nome de Números, por causa da tradução Septuaginta grega. A palavra números é dos gregos, mas o nome hebraico do livro é Bamidbar, que quer dizer no deserto, porque o livro de Números, ele se deu no deserto, com as mesmas letras que eu escrevo Bamidbar, que quer dizer no deserto, eu escrevo Bamidaber, que quer dizer falando. Deus está dizendo: sempre que eu te levo para o deserto, é para que tu ouça eu falando contigo. Oh glória! Às vezes você diz assim: pastor, eu estou no deserto. Não reclame, porque você pediu para entrar. Quando você entrou aqui, disse: Deus, eu quero mais de ti, eu quero mais da tua presença. Deus, ele te levou para um deserto, porque deserto não é ruim. Eu não prego mal sobre deserto. Eu parei de pregar mal sobre deserto, porque deserto não é ruim, deserto é bom. É visto que em Mateus capítulo 4, a Bíblia diz que o Espírito de Deus levou Jesus a um deserto para ser tentado pelo diabo. Tentado é uma coisa, ele venceu a Satanás no deserto, proferindo palavras. Deixa eu lhe dizer uma coisa: o deserto que você está é para te aprimorar, é para você perder o Egito que estava em ti e começar a receber mais de Canaã. Se tu quer entrar na terra da promessa, você tem que passar pelo deserto para ser punido, para ser lapidado, para Deus arrancar o Egito de você e te introduzir na terra da promessa. 22 copos tem ali naquele candelabro. 22 copinhos. Essa imagem não dá para ficar bem claro. Essa aqui é uma imagem ilustrativa. Eu mostrei aqui para o pastor Edmar uma imagem que eu tenho da cultura judaica, desenhada por Maimônides, o rabino, que desenhou o que seria mais ou menos provável a menorá. Ela não era tão arqueada assim, ela era quase reta e tinha 22 copinhos para baixo. Veja bem, o copo geralmente tu deixa para cima, mas esses copos, eles estão de boca para baixo em todas as hastes, formando 22 copinhos. Por quê? Porque Deus é matemático, é lógico, é detalhista e é perfeccionista. Se tudo na menorá fala de Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, agora Deuteronômio, se tu abrir o livro de Deuteronômio, Deuteros, Nomos é lei, Deuteros é repetição da lei para a nova geração do deserto. Mas o nome hebraico dele é Devarim, e Devarim quer dizer palavras. 22 palavras há no capítulo 1
e versículo 1 de Deuteronômio, não vamos ler por causa do tempo, mas aquelas 22 palavras estão representadas em 22 copinhos, que estão de boca para baixo. Por quê? Porque eles estão derramando a palavra, eles estão derramando do azeite que verte da palavra para aqueles que estão recebendo a luz da menorá. Por isso, meu amado, você sente uma coisa boa quando você entra num culto, um arrepio, uma coisa que te abastece, algo que te alimenta, é porque você está recebendo o despejar do azeite da palavra sobre a tua vida. Por que eu ouvi um pregador? Não estou dizendo eu, mas qualquer pregador aqui é diferente do que você ouvir um coach por aí, é diferente de você ouvir um discurso bonito de um político numa plataforma política, com todo respeito, mas é que aqui dentro a palavra que nós pregamos não é discurso pessoal, não são promessas de homem, mas é o azeite que verte da palavra sobre a tua vida. Quem está sentindo essa unção, esse azeite, glorifique ao nome de Jesus. Agora, aqueles copinhos lá em cima, havia um pavio. Havia um pavio. Havia azeite que era reposto. E obviamente aqueles pavios queimavam. Agora, antes disso, a Bíblia fala acerca desse azeite. No hebraico é shemen, zait. Zait, daí vem azeite. Shemen é gordura. Shemen zait, zar, katit. Katit é batido, esmagado. Esse azeite que produzia o óleo virgem da oliveira, da azeitona, que ia parar no candelabro, na menorá, ele era um azeite que era esmagado. Existia as pedras de moinho lá em Israel, o senhor deve ter visto, as pedras de moinho, e a primeira passada da pedra sobre a azeitona liberava o azeite virgem da oliveira, que era usado para fins religiosos. Agora, a tradição judaica até vai dizer que quando era para ser usado, vai lembrar que o moinho, ele foi tardio, depois que Israel entrou em Canaã, mas no período do deserto, eles utilizavam mesmo, era bater, esmagar a azeitona, manualmente, sem o auxílio da pedra de moinho, para que batendo nela, aquele azeite que ela liberava era o virgem, o extra virgem, utilizado para combustível na menorá. Isso significa dizer que sempre que você apanha, e todos nós já apanhamos, e às vezes continuamos a apanhar, tudo isso acontece na tua vida, e você às vezes acha que é Satanás te batendo, mas às vezes não é Deus permitindo você ser humilhado, você ser esmagado um pouco. Todos nós já passamos debaixo do pé de alguém, todos nós já recebemos pancadas de alguém, mas sempre que Deus permitiu você ser esmagado, você foi para a oração, você foi para o jejum, e apanhando você, orando na presença de Deus, você estava liberando o azeite mais puro da presença do Espírito Santo. Então sempre que Deus permite você apanhar, é Deus permitindo liberar mais graça, mais poder sobre a tua vida. Glória a Deus. Havia ali flor de amêndoa. Haviam amêndoas em formato de amêndoas, as flores em formato de amêndoa.
Agora, por que amêndoa? Porque amêndoa fala de despertamento, fala de vigilância. Veja o que Deus disse a Jeremias 1:11. Deus disse para ele: eu velo. O que está vendo, Jeremias? Eu vejo uma amendoeira. Eu velo sobre a minha palavra para cumprir. Por quê? Porque a amendoeira é uma das primeiras árvores da primavera a florescer. O que Deus está dizendo é o seguinte: é que esse botão fechado da amêndoa agora vai arrebentar, e a flor que estava dentro dela vai aparecer. É o desabrochar da amêndoa. Não entendi, pastor. Lá fora você era uma amêndoa fechada, mas agora aqui dentro, o que estava lacrado, fechado na tua vida, desabrocha, e a beleza, a flor, a resposta de Deus acontece na tua vida. Agora, por que a amêndoa às vezes abre e aparece a flor, e às vezes a amêndoa está fechada? Isso aqui é tema, irmão, pastor Ademar, quem sabe para outro estudo no futuro, sobre o templo de Salomão. E no templo de Salomão, que eu já estou começando a ministrar também estudo sobre ele, na parede, diferente do tabernáculo, mas na parede do templo de Salomão haviam amêndoas fechadas, e do lado amêndoas abertas. Por quê? Baseado no candelabro que tinha amêndoas. Por quê? Porque amêndoas abertas e porque amêndoas fechadas? Porque tem coisa que tu entra na casa de Deus, pode ser o teu primeiro culto, mas você já recebe na hora certas respostas de Deus, porque a amêndoa está aberta, ela virou flor. Tu entra aqui em trevas, tu recebe luz. Tu entra cansado, tu sai com refrigério, porque você entra nessa casa e já tem uma flor aberta, emanando vitória e bênção para a tua vida. Agora, eu sei que tem gente que está aqui há 20 anos, há 30 anos, e o botão fechado da amêndoa não desabrochou ainda. Não tem nada errado contigo, é que tem coisa que Deus te dá imediatamente. É a flor aberta da amêndoa. Tem coisa que Deus vai te testando e te provando, para que você tenha paciência, esperar o botão abrir lá no futuro. Não entendi, pastor. Quem sabe você está esperando abrir algo na tua vida, mas tenha paciência, porque daqui a pouco o botão fechado vai se abrir, e a resposta de Deus vai chegar na tua vida. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Meus amados, vamos adiante. Eu quero falar um pouco sobre a arca. Glória a Jesus. Aleluia. Dentro do tabernáculo ainda, não havia janelas. Nenhuma luz externa entrava no tabernáculo. Toda a luz que tinha ali dentro iluminava todos os itens. Então você perceba que a única luz ali dentro era da menorá. Sem a presença dela, que representa o Espírito Santo, a mesa dos pães, das faces, ficaria no escuro. O altar do incenso também ficaria no escuro. Significa dizer que nós não dependemos de luz externa para dentro da obra de Deus. A obra de Deus não depende nada das coisas do mundo. Ela subsiste pelas coisas que acontecem aqui dentro. O pão que pregamos, a palavra que ministramos, a oração que fazemos e tudo que acontece aqui dentro é debaixo da dependência e da instrumentalidade do Espírito Santo. Portanto, o candelabro não estava lá
fora, o candelabro só estava aqui dentro. Significa dizer que lá em outros ambientes tu nunca sentirá o que somente aqui dentro você vai sentir. Quem crê pode glorificar a Deus. Falar um pouquinho agora sobre o altar do incenso. Mizbeach HaKetorat. Aleluia. O altar do incenso era o lugar onde o sacerdote ele pegava brasas lá do altar do holocausto, colocava no braseiro, e ele entrava com aquele braseiro adentro e colocava as brasas incandescentes sobre as especiarias aromáticas que logo falarei, e colocando aquela brasa, havia uma combustão daquelas especiarias e uma fumaça tomava conta do ambiente. A tradição diz que enquanto o sacerdote enxergasse a ponta do seu nariz, a ponta do seu pé, ele não podia romper o véu, atravessar o véu e entrar no Santo dos Santos, aonde estava a arca. Ele tinha que praticamente desaparecer na fumaça do incenso, para depois ele ter condições de entrar no Santo dos Santos, porque ali uma outra glória iria aparecer. Veja bem, ele quase desaparecia na fumaça do incenso, para quando ele entrasse diante da arca, outra fumaça, que era a kavod, a Shekhinah, não Shekinah, mas Shekhinah é a expressão correta. A Shekhinah de Deus descia sobre a tampa do propiciatório. Antes da Shekhinah, que é a glória de Deus, amarelo fluorescente, com o brilho do âmbar, que é uma cor de caneta marca-texto, aquela amarela. Agora tu pensa isso em forma de fumaça, pensa naquela cor de marca-texto em forma de glória. Quando aquela glória descia, antes da glória descer, ela esperava para ver se o sacerdote, o Kohen Gadol, Gadol é grande, o grande sacerdote, ou seja, o sumo sacerdote, só ele, no dia 10 do mês de Tishrei, que é o dia do Yom Kippur, o dia da Kepará, o dia em que o pecado da nação de Israel era coberto por causa do sangue do cordeiro, que era borrifado na tampa do propiciatório, diante das faces dos querubins. Eles olhavam para o sangue e não enxergavam o sacerdote, porque ele estava escondido na fumaça do incenso. Agora a glória de Deus podia descer sobre aquele lugar. Percebeu que para a glória descer não é assim a granel que ela desce? Não é em qualquer lugar que ela desce. Oh glória! Para a glória de Deus descer do céu, o homem tem que desaparecer na fumaça da oração. Aquele incenso representa a oração. Quando você desaparece, quando você se humilha, quando você desce do pedestal e diz: Deus, eu não sei mais nada, quem sabe é o Senhor. Papai, eu preciso da tua intervenção. Quando você desaparece, a glória de Deus aparece sobre a tua vida. Algumas especiarias que faziam parte do incenso: a mirra, nataf em hebraico quer dizer, é aquela mirra que era oriunda da machucadura da árvore. Tu cortava a árvore e ela liberava um caldo. Aquela mirra era colhida depois do corte que a árvore recebia.
Se colhia aquela mirra, e era um dos ingredientes sagrados do incenso que Deus pediu. Significa que a oração, que é o incenso, representa a oração. Basta você ler Apocalipse 8. Significa que muitas vezes Deus visita o teu santo dos santos do teu coração. Deus visita a tua oração. Deus visita com resposta aquela lágrima que sai da tua dor, do teu ferimento, da tua pancada. Isso significa dizer que Deus reconhece o sofrimento que você passou, e a lágrima do teu choro não ficará sem resposta. Segundo ingrediente, a onixa era tirada de um molusco que só tinha lá no Mar Vermelho, no fundo do mar. Tinha que ser por mergulhadores para trazer a onixa. Significa que a oração que Deus responde não é aquela que sai de lábios, não é aquela que sai de reza, não é aquela que sai decorada, não é aquela que tu fala por costume, mas é aquela que tu dobra o joelho e você abre o coração. Deus disse ao profeta Isaías: esse povo até me honra com os lábios deles, mas o coração está longe. Se o coração está longe, não libera a essência do cheiro da tua oração. Oração tem cheiro, incenso tem cheiro. Está lá na Bíblia, Apocalipse capítulo 8. A Bíblia diz que houve silêncio no céu por cerca de meia hora. Por cerca de meia hora, o culto do céu para um rito celestial. Quando o anjo, ele pega a oração dos 24 anciões que estão em torno do trono de Deus. Cada ancião, pastor Lori, ele representa um fuso horário da terra. Não existe oração ou hora que Deus te escute mais ou te escute menos. A hora que você orar, está colocando incenso na taça do ancião lá em cima. Cerca de meia hora, o anjo recolhe o incenso, está na Bíblia, e ele joga diante do altar do incenso que está perante o Senhor. Amado, sobe uma fumaça diante de Deus, e Deus não escuta a fumaça, Deus cheira a fumaça. Ele cheira, e quando ele cheira aquela fumaça, ele pensa: é a oração do irmão lá de Estância Velha, é a oração do irmão lá de Coxilha. Está orando pelo filho dela, está orando pelo marido dela. A Bíblia diz que quando Deus responde, Ele responde por intermédio de relâmpagos, de trovões, e os 7 espíritos que estão diante de Deus interpretam a voz do Senhor, e os anjos batem do céu, muitas vezes em direção da terra, trazendo a resposta para a tua oração. Eu vim aqui profetizar que o teto desta igreja, o forro da tua casa, não vai impedir a resposta de Deus. Quem pode glorificar, glorifique ao eterno Deus que fez os céus e a terra. Glória a Deus. Eu encerro, amados, falando sobre a arca da aliança. Depois que o sacerdote entra no Santo dos Santos, estou encerrando. Diante dele está uma arca, um baú móvel, 112 centímetros, 1,12 m. Um côvado era o comprimento, 2 côvados e meio de comprimento, perdão, um côvado e meio de largura, e um côvado e meio era a sua altura. Haviam 2 querubins que estavam olhando para dentro da arca. Não diz a Bíblia. A tradição judaica diz
que as faces dos querubins, isso não está na Bíblia, é algo da cultura judaica. Eles dizem que se Israel estava distante de Deus, a face dos querubins se modificavam, ficava com uma certa tensão, porque Israel estava longe. Mas quando Israel estava próximo de Deus, a face dos querubins tinha um semblante de alegria. Não está na Bíblia, é algo contado pela cultura judaica. Agora, queridos, essa arca, ela é chamada na Bíblia de Aron Habrit, a arca da aliança. Ela é chamada de Aron Haedut, a arca do testemunho. Aron Haelohim, a arca de Deus, a arca de Adonai. Sabe por que a arca do testemunho? Porque ali dentro dela tinha o testemunho de 3 grandes milagres: o pote contendo maná, a vara de Arão que havia florescido e virou uma amêndoa, porque antes era uma amendoeira, e também as tábuas da lei contendo os 10 mandamentos. Por isso a arca do testemunho, testemunho de coisas que Deus fez, testemunhos do sobrenatural de Deus. A arca agora representa Jesus. Ela era de madeira de chitim, fala a humanidade de Cristo. Banhada a ouro, fala a divindade do Cristo. Sempre que você estiver num ambiente onde Jesus está, pode saber que isso gerará testemunho na tua vida. Aquele pote de maná, eu encerro em 3 minutos. Aquele pote de maná, você sabe que dentro da arca ele estava preservado por gerações. Mas fora da arca bichava, ficava bolorento, fétido e insuportável. Significa dizer que tudo que você traz perante a arca, tudo que tu guarda dentro da arca é preservado. Por que que lá fora casamento não está rendendo mais? Por que que lá fora as coisas estão se deteriorando? Porque está fora da arca. Mas por que que você está sendo abençoado? Porque você está trazendo a tua família para dentro da arca. Porque você está trazendo a tua empresa para dentro da arca. E tudo que você colocar dentro da arca está preservado pelo poder sobrenatural de Deus. Satanás não toca, invejoso não toca. Teu conselho, pega aquilo que vale para você e coloca dentro desta arca, e Deus vai preservar. Dentro daquela arca, eu encerro, havia um cajado. Na verdade era a vara que eles usavam como cajado. Chegasse a subir o Sinai, pastor Eduardo? Não, só no céu. Mas não encararam. Não é fácil. Jesus. 4 horas. Meu Deus. Subi em 2018. Muitas vezes tu recebe um cajado para se apoiar nas pedras lá do Sinai. 3:30 da manhã se chega lá, faz um culto de meia hora, depois desce. 7 da manhã tem embaixo. No pé onde está o mosteiro de Santa Catarina, construído pela irmã Helena, a mãe de Constantino. Agora veja bem. Quando dentro daquela arca havia a vara de Arão que havia brotado, uma vara morta. Aquilo um dia foi árvore frutífera, mas virou só uma vara seca. Mas Deus fez um milagre, de maneira que aquela vara seca, ela voltou a ter vida. E a Bíblia diz que veio uma flor e uma amêndoa. E daquela maneira,
Deus estava sustentando o ministério de Arão e dizendo que ele era um homem chamado. Aquela vara de Arão estava dentro da arca, porque Deus está dizendo: tudo aquilo que para você parece estar morto, tudo aquilo que você julga que não tem mais jeito, mas quando está dentro desta arca, Deus preserva com vida. Eu vim profetizar que um rebento está surgindo desta vara seca, que talvez seja teu casamento, tua empresa, teu filho que não dá resposta, teu marido que não dá resposta, mas em nome de Jesus vai surgir um broto, vai surgir um rebento, vai vir uma amêndoa e vai desabrochar. O que não dava resultado vai dar, vai dar. Quem crê nesta palavra, glorifique a Deus. Fica de pé, vamos encerrar, meus amados. Dentro daquela arca havia uma palavra escrita por dedo de Deus em pedra. Olhe para cá e eu encerro. Palavra tem por aí, distorcida. Satanás citou Bíblia para Jesus, citou Salmo 91, está escrito: lança-te daqui, porque dará ordem aos seus anjos. Satanás usa a palavra por aí, por isso tem tantas seitas, tem tanta heresia. Eles pegam fragmentos da palavra para fazerem movimentos heréticos, seitas heréticas. Eles usam partículas da Bíblia. Satanás é especialista nisso. Mas aqui você entrou no ambiente santo. Você está no Santo dos Santos. O véu foi rompido quando Jesus morreu na cruz. Nós temos livre acesso ao trono da graça. A palavra que está aqui dentro é uma palavra eterna. Aqui não é fragmento, não. Aqui é o conteúdo permanente da palavra de Deus. Tem muita gente nas seitas e nas heresias e não recebem o que você recebe aqui dentro, porque você está num ambiente que é dentro da arca. E aonde a arca está, a palavra de Deus se cumprirá na tua vida. Levante uma de suas mãos, nós vamos orar. Eu não sei você, eu estou sentindo a presença de Deus. Você está no Santo dos Santos. O véu está rompido. Você não precisa agora de um sacerdote. Você é sacerdote de uma nova aliança. Oh glória, Jesus rompeu. Ele está aqui esta noite para preservar a tua casa, preservar o teu ministério, para fazer uma vara seca voltada a fruto. E eu profetizo na autoridade do nome de Jesus Cristo que um rebento está surgindo, que no ambiente do tabernáculo a glória de Deus fará parte da tua vida. E só quem crê nesta palavra, eu vou dar 30 segundos para você oferecer incenso. Oferece incenso, oferece a tua oração agora, oferece a tua dor, oferece a tua lágrima, oferece a tua queixa, oferece. Se a glória de Deus não descer aqui, se você não sentir a presença de Deus aqui, eu não sei aonde é que tu vai sentir. Levante uma das mãos. Todokova da super bareja, todo doce do canto da calabai. Começa a receber o renovo esta noite. Os obreiros recebam dons espirituais, recebam renovo para o seu ministério. Vai florescer, teu cajado vai florescer. Keve a cega, orabacaia, shabatacantaia. Oh, dá para sentir Deus. Ibicabata calahaya, urabataca
Comece a sentir a glória. As 7 chamas do candelabro estão acesas. O azeite velho, rançoso, está sendo trocado esta noite. Está sendo reposto um novo azeite. As chamas arderá continuamente sobre o candelabro. Receba! Oh, comece a glorificar o nome. Glória a Deus, glória a Deus. Quando tudo perante o Senhor estiver, e todo meu ser Ele controlará. Só sentem um minutinho, por favor. Glória a Deus. Como é bom ouvir a palavra de Deus. Queridos, nós temos um trabalho para realizar, e eu gostaria que os irmãos fossem rápidos, porque os irmãos, depois a gente vai fazer mais um trabalho homenageando os irmãos, entregando uma lembrancinha. Então, o pastor quer tirar uma foto com todos os obreiros. Tá? Os irmãos podem se posicionar aqui, ver o melhor, mas tem que ser rapidinho. Desde os diáconos, presbítero, evangelista, pastor, por favor, venha rapidinho para nós tirar uma foto. Quem é que vai tirar a foto? Apostilha na mão. Quem é que vai tirar a foto? Vai ser o nosso irmão Samuel, vai tirar a foto. Então, rapidinho, por favor. Glória a Deus. Aleluia. Maravilha de amor que fará o Senhor, atendendo a oração que há chegar. O imenso poder que fará sofrer tudo.
fique aí. Logo após nós vamos ter um abençoado pastel. Ontem sobrou, irmãos, ontem sobrou, mas hoje não pode sobrar. Aí você sai aí fora, leva um pastel, já diga para a irmã reservar o meu lá, pelo amor de Deus. Eita glória! Queremos agradecer, irmãos, todo o nosso coração, ao nosso pastor presidente, pastor Valdir. Obrigado, pastor, pelo apoio, pela liberdade que o Senhor tem nos dado para realizar este evento. Também queremos agradecer os nossos patrocinadores que patrocinaram essa EBO, que deram a sua oferta, que apoiaram. Obrigado, queridos, vocês são bênçãos. Irmão Panis, não sei se o irmão Panis está aí hoje, mas ele doou 10 quilos de erva para nós, foi uma bênção. E nós queremos agradecer também ao nosso pastor Diogo. Já peço a gentileza para o irmão trazer aqui. Eu sei, pastor, que não é uma forma carinhosa de nós reconhecer o seu trabalho. E como isso eu aprendi com a minha esposa. Minha esposa fazia um evento e ela não largava ninguém sem o limpo, né? Sempre ela preparava, mas os irmãos capricharam dessa vez. Misericórdia, quem quer, por favor? Pode passar, o irmão pode tirar uma foto. Como eu sei que o pastor Diogo é um apreciador de um bom chimarrão, nós vamos lá, compramos um kit e com certeza ele vai chegar em casa e vai preparar aquele gostoso. Parabéns, pastor. Também eu gostaria de convidar a irmã Nica, por favor, passe aqui, e o nosso irmão Lori. Esse casal, irmãos, é uma bênção. Por acho que mais de 3 ou 4 anos, eles hospedam os pastores na sua casa, lá da Corbã. E quando vem alguém, por favor, tragam aqui. Eles hospedam. É um hotel lá, 5 estrelas, né? Não, acho que tem mais que 5. É uma bênção. Glória a Deus. Nós estamos preservando a sua saúde, né? A nossa forma de agradecer. Sim. A nossa forma de agradecer vocês, viu, pastor Loria, Manica? Eu sei que tudo dá trabalho na vida. Imagina você cuidar uma casa e tal, hospedar. Muito obrigado mais uma vez, vocês são uma bênção na nossa vida. Também, irmãos, quando nós fizemos a nossa reunião, eu digo, é justo nós honrar, que a Bíblia diz aquele que tem honra, honra. Ontem nós chegamos aqui, as irmãs vieram para decorar a igreja, era 2 horas da tarde. Quem é que estava aqui? O irmão Jadson. O irmão Jadson estava aqui. 2 horas da tarde estava aqui, pastor, ensaiando, ensinando. Então nós queremos honrar o irmão Jadson. Por favor, irmão Jadson, passe aqui. E ele também vai receber um mimo do nosso departamento de ensino, pelo seu esforço, sua dedicação. E os irmãos podem trazer também os mimos para os irmãos que fazem parte. Pode passar. E cada um dos componentes do grupo vai receber um mimo da nossa EBO. Irmãos que participaram dos 2 dias aí, vão ser abençoados. Deus abençoe, muito obrigado. O irmão pode trazer as valinhas. Glória a Deus. Eu quero de coração agradecer ao irmão Rovanir, a irmã Denise, o trabalho, o esforço, vocês são uma bênção, né? E com certeza Deus irá recompensá-los. Agradecer os músicos, agradecer os obreiros, a igreja que veio, é uma bênção. Agora não, mas em outubro nós vamos ter a nossa EBD também, 2 dias. Um dia vai ser para o discipulado e mais um dia para a nossa EBD. Estará conosco o pastor Elenay, estará ministrando a palavra, que vai ser uma bênção também. Está aí? Glória a Deus.
Agora eu vou dar essa tarefa para o senhor está bonito, esse terno. Meu Deus, a foto vai sair realmente. Então, irmãos, a gente preparou o pastor. Não sei se tem os nomes ali. Tem. Então, o nosso pastor presidente. Vamos lá, primeiro o pastor Diogo. Olha, primeiro o pastor Diogo. Muito obrigado. Vamos lá. Aqui também temos evangelista Josué. Perdeu. Vamos lá, mas está aqui, reservado, né? Também nosso pastor Edemar, né? Deus abençoe. Vamos lá. Diácono Rovanir. Passa aqui, Rovanir. Passa aqui, meu amado. Já foi que você fica sem, né? Claro que não. Em nome de Jesus. Deus abençoe. Obrigado. Está ajudando aí. Tu voltou. Vamos lá. Opa, eu também. Amém, obrigado. Vamos lá. Presbítero Anderson. Cadê o Anderson? Ah, vem cá. Anderson. Em nome de Jesus. Obrigado. Sempre ajudando, correndo, obrigado, né? Poxa vida, vamos lá. Pastor, presidente. Passa aqui, pastor. Vamos lá, e o pastor Dionésio, também nosso vice-presidente, passa aqui, né? Vamos lá, agora aqui, as irmãs. A irmã Joyce, ela já está lá na rua trabalhando, né? Ela está lá cooperando com os alimentos lá, em nome de Jesus, mas nós vamos entregar para ela. Aqui está o esposo dela, né? Ela vem para tirar uma fotinho. Aqui. E a pastora Gisela, passa aqui, pastor. Em nome de Jesus. Aqui também. A irmã Noêmia. A irmã Noêmia está por aí? Ela não veio? Amém. Então está aqui o pastor. Vamos passar para a irmã Noêmia. Deus abençoe você em nome de Jesus. A irmã Joyce. Vamos lá, irmã Jordana, passa aqui, irmã Jordana, em nome de Jesus. Jordana é responsável por essa cesta. Que trabalhou com pessoas. Aqui, a Rosemary, já foi. E também aqui a minha esposa Juliana também está lá fora trabalhando. Depois ela alcança para ela. E também aqui a última, a Denise. Não podia falar para a Denise, né? Nessa batalha. Deus abençoe em nome de Jesus. Obrigado pelo carinho. Trabalhou junto, né? Obrigado, em nome de Jesus. E a irmã Rosemary. Obrigado. Meus irmãos, obrigado por essa oportunidade. Nós realizamos a nossa EBO. Espero que tenha sido algum tempo de todos. Queremos desejar uma boa viagem ao nosso pastor Diogo. E eu devolvo aqui por Glórias a Jesus. Só deixo aqui a minha gratidão a todos vocês que vieram, mais uma vez, pastor Edemar pelo trabalho feito, todos os obreiros que aqui estiveram presentes, deixaram suas congregações,
Pastor Diogo, mais uma vez, nosso muito obrigado. E leva o nosso abraço da Assembleia de Distância Velha para a Coxilha. E que Deus abençoe o senhor lá também, junto com a sua igreja. Entendeu? Estaremos nesse momento ouvindo aqui os nossos anúncios da semana, nosso evangelista Everton, por gentileza. Glória ao Senhor, irmãos, rapidamente. Terça-feira teremos aqui na Matriz, os anúncios da Matriz. Terça-feira aqui um grande culto da Escola Bíblica. Também está aqui o nosso presbítero Samuel, toda terça-feira com a Escola de Adolescentes. Então, toda terça-feira, aqui na Matriz, nós temos a Escola de Adolescentes. E apenas para pontuar a todos os irmãos, aproveitando que temos aqui encarregados, líderes de congregação, muitos têm ligado para nós, inclusive para o Samuel, e solicitado que adolescentes de outros setores venham participar aqui na Matriz. Tá? Então, é apenas para notificar os encarregados e supervisores desse setor que é isso que tem ocorrido. A Matriz não convida, os adolescentes, os pais têm procurado diante de inúmeros ataques que os nossos adolescentes têm sofrido, principalmente nas escolas. Então, aqui na Matriz, pela graça e bondade de Deus, nós temos aqui o nosso presbítero Samuel, a irmã Vanessa, que tem desenvolvido um excelente trabalho com os adolescentes. Tá bom, queridos? Então, se faz necessário apenas essa observação. Então, quem vai? Vem cá, Samuel, vem cá então rapidinho. Vem cá. Irmão, só uns minutinhos, tá? Quarta-feira à tarde também nós teremos aqui círculo de oração, a partir das 15 horas. Quinta-feira, um grande culto da vitória, pastor Eduardo? Quinta-feira, grande culto da vitória. E no próximo sábado e domingo, aqui na Matriz, uma grande campanha de missões. O nosso evangelista Josué Pires, nosso presbítero João Dirceu, que estão à frente desse trabalho. Então, no próximo final de semana, um grande trabalho de missões. Vamos lançar isso. Paz do Senhor, irmãos. O irmão Everton quer que eu anuncie aqui o nosso movimento. Nós estamos dando início devagar, aos pouquinhos, a um trabalho a nível do campo com os adolescentes. É a UADEV, União de Adolescentes da Assembleia de Deus Distância Velha. Então, estamos começando aos pouquinhos aqui na sede, estruturando. Também vamos estar indo para o Sol Nascente ali, que foi essa primeira união de adolescentes, foi a sede do Sol Nascente. Então, estamos indo devagar, espalhando, e logo estaremos chegando aí em todo o campo de Distância Velha, apresentando esse projeto de jovens adolescentes. Então, se alguma congregação ainda não tem trabalho adolescente, quiser enviar seu adolescente para cá na sede na terça-feira, ele é bem-vindo. É assim que começou, alguns pais me ligando e pedindo se podia trazer. Eu disse, sim, pode trazer. Então, alguns a gente busca em casa, quem não tem condição, outros os pais traz, e está sendo uma bênção. Então, esse projeto está indo aos pouquinhos, lançando a base, para ficar uma base bem sólida. Então, estamos anunciando novamente, aos poucos indo. Então, se você ouvir falar, é esse trabalho que está acontecendo. Já fizemos um retiro mês passado, mês que vem faremos outro. Então, é para todos os adolescentes do campo de Distância Velha. Queridos, você está feliz com esse projeto? Amém? Então, Distância Velha, agora tem também departamento de adolescentes a nível de campo. Apenas para reforçar, está iniciando na Matriz, e Samuel não falou, mas eu vou aproveitar o gancho. Queridos, tem dias aqui que eu vejo o Samuel fazer 2, 3 viagens na terça-feira. Às vezes ele coloca 9, 8 dentro do carro dele. Então eu peço você, papai, você, mamãe, que pode e quer incentivar o teu filho, faça um esforcinho, pega, se você pode, coloca dentro do carro e traga aqui. Não posso, não tem condições, aí entra em contato com o Samuel, enfim, a gente tem se ajeitado, uns levam um pouco, outros levam, e assim tem sido uma bênção. Tá bom, queridos? Obrigado, Deus abençoe, pastor. É importante lembrar, irmãos, que o projeto ele vai se estender e ele vai continuar também, que ainda não está sendo no sábado, mas o projeto ele se estenderá para o sábado à tarde, para os nossos adolescentes do campo virem
para cá também. Todos os adolescentes que você vigia, porque nós estamos vendo a necessidade dos nossos adolescentes estarem também amparados por uma liderança e trazendo ensinos da palavra de Deus, né? É por isso que eu falei antes que no sábado é o projeto. Nós já temos conversado, já temos com esse projeto tudo alinhavado, fazem 3 anos e meio isso aqui já, né? E nós temos isso em sentimento, só que ainda não tínhamos conseguido, mas como disse Samuel, aos pouquinhos ele está indo, isso é passo a passo, é um projeto lento, não é um projeto de aceleração, não, mas nós vamos chegar a estender-se para todo o campo e que o campo venha no sábado à tarde para cá. Aí sim, nós vamos precisar de mais gente, precisar de mais pessoas que venham trabalhar junto com o Samuel, né? Esse é um projeto que nós temos em mente, já trabalhamos com ele e é um projeto que gera frutos. Então, você nos ajuda. Fique em pé nesse instante, agradecidos a Deus por tudo o que Ele fez por nós. Levante a mão direita ao céu. Papai, te agradecemos por tudo. E agora, quando estamos saindo da tua casa, nós pedimos a proteção divina sobre o teu povo, sobre os teus filhos, e que eles cheguem em casa com a proteção, livrando do mal, do perigo, do acidente, do assalto, Senhor, guardando o teu povo, dando uma semana abençoada, em nome de Jesus. Amém. Se Deus é por nós, ninguém. Estamos despedidos. Deus abençoe a todos vocês.